Obrigado, irmãos. Obrigado, irmão presidente. Obrigado, querida diretoria, pastor Lécio, pelas palavras pronunciadas aqui. Obrigado também ao plenário pela correção de um equívoco da diretoria. A gente vem preparado para pregar e, de repente, sabe que não vai pregar. Isso traz uma tristeza, uma certa frustração, mas Deus orientou vocês e obrigado pelo privilégio dessa fala, ajudando a diretoria a corrigir isso. Muito embora a gente que vive na dependência de Deus tem que estar preparado para toda e qualquer situação. Então, que Deus abençoe a todos vocês. E eu quero aproveitar também, eu não sei que tempo tenho, então eu vou falando, vou tentando me guiar pela luzinha aqui. Eu quero agradecer aos batistas brasileiros, a muita gente conectada agora na internet também, por nesses 4 anos de luta que tenho enfrentado contra o câncer. Muita gente tem orado, tem intercedido a Deus. Eu, na quarta-feira passada, estava dizendo aos pastores, eu estava recém-saído da quimioterapia para vir aqui à convenção pregar nos pastores, e não somente para pregar, eu vim para ser abençoado, como tenho sido abençoado até então. E muita gente tem sido veículo de Deus para abençoar a minha vida, para me fazer ficar em pé. E você que tem orado e rogado a Deus por um milagre, olhe para mim e chegue na sua igreja e diga: eu contemplei o milagre de Deus. É o resultado da sua oração. Eu não estou curado do câncer, mas eu estou vivo, para a glória de Deus. E ano que vem eu quero estar lá em Aracaju, se Deus quiser. Há muita gente piedosa, né? Muita gente bondosa, muita gente querida, e que vem de várias maneiras tentando consolar o coração da gente. Eu tenho uma ovelhinha na minha igreja de 9, 10 anos, e quando ela soube que o câncer tinha voltado, agora 2 meses, ela me ligou e falou: pastor, eu não sei o que fazer para te dar um pouco de conforto. 10 anos, 9, 10 anos. Mas me ocorreu uma coisa, disse ela. A minha cadela teve uma porção de cachorrinho. Aí eu separei uma cachorrinha, uma cadelinha para lhe dar de presente. E eu fiquei: olha, eu estou feliz, mas eu confesso que eu não gosto de animais em casa. E ela falou: como você está recém-chegado dos Estados Unidos, eu coloquei o nome da cachorrinha de Shade. Eu perguntei: mas por que Shade? Ela falou: porque a mãe dela era cheia de pulga, cheia de carrapato, cheia de sarna. Ela falou: você está feliz? Eu falei: não, eu estou cheio de raiva. Só brincadeira. Teve um colega que chegou no corredor, me abraçou com muita piedade e veio me trazer uma palavra de conforto e falou: pastor Baeta, você está preparado para se encontrar com Jesus? Eu olhei para ele, eu fiquei meio sem saber o que falar na hora e falei: olha, irmão, eu estou tentando fazer por onde? Aí eu perguntei a ele: e você, está preparado para encontrar com Jesus? Ele me olhou com uma feição de afirmação e disse: eu estou preparado, pastor, para encontrar com Jesus. Eu falei: então vai e me espera lá em cima, que eu quero ficar um pouquinho mais de tempo por aqui. É assim, né? A vida é assim, a gente vai recebendo essas palavras de conforto, palavras misericordiosas por parte de pessoas carinhosas. Mas eu expresso minha gratidão a você pelo carinho, pela amizade, por tudo isso, e eu tenho certeza que a partir de agora outras tantas pessoas estarão orando e intercedendo ao Senhor. Eu não vim aqui falar de triunfo, pelo menos no modelo que muitas vezes a gente está acostumado e vibra com isso. Eu vim falar um pouquinho sobre dor. Eu vim falar um pouco sobre frustração, falar um pouquinho sobre tristeza, e como os relacionamentos saudáveis podem brotar num ambiente de dor, de frustração e de tristeza. O tema que me foi dado e que não me foi dado, eu fico sabendo, eu recebi, não recebi, mas como estava no programa aí da convenção, é praticar a Bíblia na construção de relacionamentos cristãos saudáveis, ou relacionamento cristão saudável. E eu optei por discorrer um pouco a respeito do livro de Ruth. O livro de Ruth. Num primeiro momento,
geralmente, às vezes, a gente fala assim, a primeira coisa que eu quero falar, eu confesso que eu não gosto muito dessa expressão, coisa, porque o que é coisa? Coisa é coisa. Você não sabe o que é coisa, então sermão não tem coisa, sermão tem ideias, sermão tem desdobramentos de ideias, coisa não faz muito sentido. Então a primeira coisa que eu quero lhe falar é falar um pouco desse cenário ou do ambiente maior do livro de Ruth. E se você tiver a sua Bíblia em mão, você pode abrir no livro de Ruth, ou pode conectar no livro de Ruth, ou pode ligar no livro de Ruth, você fique à vontade, de acordo com as versões da Bíblia que você tem aí em mãos. Mas eu partirei da exemplificação de um livro bíblico, no caso Ruth, de modo a mostrar a importância do valor e da construção de relacionamentos saudáveis. E claro que, como o nosso tema bastante claro prevê, nós precisamos filtrar toda a nossa fala, em especial a fala do Antigo Testamento, precisamos filtrá-la através de Jesus Cristo. É claro que o Antigo Testamento tem uma vida própria também, há costumes que não tem nada a ver com Cristo, como pelo menos um ou dois que eu citarei aqui ao longo da reflexão, mas a mensagem central do Antigo Testamento, como foi muito bem falada pelo Dr. Shedd, as belíssimas mensagens trazidas aqui, nós precisamos entender o Antigo Testamento filtrando na pessoa de Jesus Cristo. O livro de Ruth, ele era lido por ocasião da festa da colheita, que posteriormente passou a se chamar Pentecostes. No mesmo livro de Ruth, capítulo 1, verso 22, diz assim: foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, moabita, e elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Colheita da cevada, havia uma festa da colheita, e essa festa posteriormente, repito, chamou-se Pentecostes, e festa lembra relacionamento. Era praticamente o único livro que para nós é histórico, mas para os judeus eles faziam parte dos 5 rolos, que era lido exatamente naquela festa, como proposição de relacionamento, como reafirmação de relacionamento, como o livro de Ruth, na verdade, nos apresenta. Um outro dado histórico, apenas para constar, é que na verdade não é somente histórico, é que o livro de Ruth foi escrito na época dos juízes. A época dos juízes, o regime chamado Liga Tribal, foi o primeiro regime político de Israel, como povo. Entretanto, faliu com o passar dos anos, com o passar dos tempos, faliu. Quando você lê o livro de Juízes, você vê que ele termina no seu último capítulo e no seu último versículo com uma nota lacônica, quando ele diz, o autor de Juízes diz: naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Na verdade, eu acho que a inserção de Ruth nesse contexto, nesse cenário de desordem, diríamos assim, dos juízes, ele é mais do que uma inserção histórica. Ruth, ela entra nesse cenário. O exemplo dado por uma estranha ao povo de Deus mostra a importância de relacionamentos saudáveis no ambiente de intrigas, no ambiente de disputas, no ambiente quando o povo de Deus deixa Deus de lado e parte para conchavos, para intrigas, para disputas pessoais, preciosismos, e deixa Deus de lado. O povo de Deus deixa Deus de lado, e Ruth, uma estrangeira, entra exatamente nesse cenário, mostrando o valor e a importância desses relacionamentos, do relacionamento saudável. Reafirmo também que Ruth era uma moabita, estrangeira, inadequada ao estilo de vida dos israelitas. A narrativa, na verdade, nos dá um grande exemplo de construção de relacionamentos, tanto a nós, quanto aqueles xenófobos hebreus que viviam, como disse, em disputas, em brigas, em conchavos. Esse é um cenário maior a respeito da importância do livro de Ruth, da perspectiva que quero aqui discorrer. O segundo momento, uma segunda ideia, é que eu preciso fazer algumas considerações quanto à narrativa e suas aplicações. O meu foco, como tenho dito, recairá nessa história relacional, numa trama relacional entre 2 viúvas e um solteirão.
eu me dirijo ao pastor Shed. Ele, no sermão de ontem pela manhã, ele fez menção dizendo: é a minha hipótese que a mulher de Paulo o abandonou, foi isso, pastor? O abandonou, não seguindo a fé, e Paulo então prosseguiu sem a sua mulher. Pois bem, o pastor Shed fez, ele disse: é minha tese. E eu, como jovem pastor, eu posso ousar também e fazer aqui uma afirmativa, que o tal do Boaz, que entra nesse cenário de uma forma fantástica, era um solteirão, talvez estivesse em busca de um casamento. Então toda a trama que quero falar vai gerar em torno exatamente de duas viúvas, Noemi e Ruth, e esse solteirão chamado Boaz. Entretanto, eu preciso fazer aqui um comentário adicional, nesse primeiro momento. Capítulo 1, versos 20 e 21 de Ruth, nos traz a ideia de que, aliás, eu prefiro ler o texto de acordo com a Nova Versão Internacional. Quando Noemi entra na cidade, diz assim: mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamo Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Me veio à mente uma reflexão também preliminar, antes de entrar, que eu quero me ater mais nos aspectos práticos dessa reflexão, mas me veio à mente o simbolismo. Imagine o quadro: Noemi saíra da sua terra com seu marido Elimeleque, meu Deus é rei, e com 2 filhos solteiros, Malom, Quilion. Morre o patriarca da família, Elimeleque, e os filhos, cujos nomes também significam alguma coisa ligada à tristeza, fraqueza, algo nessa direção, aqueles filhos também morrem. Eles se casaram com moabitas, mas ambos morreram. Alguns poderiam dizer que isso era maldição hereditária. Eu acho que é destino, aconteceu ali e eles morreram. E agora Noemi, frustrada com toda aquela situação, ela volta à cidade, ela volta a Belém. Uma das suas noras vai para a sua terra, continua na sua terra, na terra de Moabe, mas uma outra, Ruth, volta com ela, e quando entra na cidade, imagine o quadro: as mulheres olham para ela e falam: olha, não é esta Noemi? Eu imagino aquela mulher com um coquinho na cabeça, um paninho amarrado aqui, aquela fofoqueirinha: ah, não é ela, ah, deve ser ela. Gente, mas parece com ela, mas ela está tão magra. Não é ela, Noemi? Aí Noemi fala: não me chamem Noemi, me chamem de Mara. Atentem para esse detalhe: Noemi e Mara, 2 situações. Noemi significa algo agradável, Mara significa amargura. Tem alguma Mara aqui no plenário? Não troquem de nome, por favor, porque isso era só no tempo bíblico. Não fiquem frustrados com seus nomes. Na ordem dos pastores eu falei alguma coisa a respeito de Moisés e a travessia do Mar Vermelho. Eu quero usar a mesma imagem pensando aqui na igreja. Muitas vezes nós estamos na igreja, no nosso culto, na nossa celebração, no nosso triunfo, dando glórias a Deus, cantando, celebrando, muitas vezes alguns pulando, e enfim. E o pastor prega um big sermão sobre o poder de Deus, a graça de Deus, o Deus que cura, o Deus de milagres, o Deus que faz a minha igreja crescer. Eu batizei 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas no ano, e faz o seu discurso, amém por isso. Mas de repente você sai para o lado de fora do templo, e você se depara com o seu câncer, você se depara com a sua doença, você se depara com um casamento frustrado. Às vezes nós mesmos saímos de um púlpito onde celebramos ao Senhor, e quando entramos no gabinete deparamos-nos com nós mesmos, com as tentações que nos magoam, que nos ferem, que mexem com a nossa estrutura de vida. Ontem, depois de receber grandes mensagens aqui, a parte da manhã, cheguei ali ao lado de fora, o meu celular tocou,
Um rapaz que eu batizei recentemente na igreja, a esposa me liga e fala: olha, pastor, meu esposo está no hospital entubado com uma pneumonia muito grande e ele teve uma vida pregressa antes da gente casar, e ontem nós descobrimos que ele está com o vírus da AIDS que está acabando com a vida dele. Eu recebi uma palavra tão boa do Dr. Shed aqui na sua mensagem, eu saio daqui esfuziante, e quando eu chego do lado de fora, eu saio do agradável, eu me deparo com a amargura, eu me deparo com a tristeza, eu me deparo com o pranto. Uma grande amiga que conheci há coisa de 1 ano, católica, praticante, devota, eu creio que ela deve estar conectada agora, ouvindo essa mensagem. Mandei um recado para ela, para que ouvisse. Cristiane Rios, eu peço que vocês orem por ela, muito por ela. Eu estava nos Estados Unidos, passando 2 meses lá, e de repente toca o meu, aliás, vem um recado pela internet, eu vou lá ver meu e-mail, a Cris, uma mulher muito bonita, com seus, sei lá, 40, 38 anos, ela manda um recado e fala: pastor, Davi, estou desesperada, estou com câncer. E a pergunta que dói toda a vida é: onde Deus está numa hora dessa? Onde está o Deus do culto? Onde está o Deus da celebração? Não foi essa a dor de Jó? A dor de Jó, na verdade, não foi, claro, foi grande por ele ter perdido 10 filhos, perdido bens, perdido muita coisa, mas a dor maior de Jó foi: por que Deus virou as costas para mim? Não é isso que você vê no livro dos Salmos? Não é isso que a gente vê no livro dos Salmos? Tantos gritos, tantos clamores: Deus, porque o Senhor está surdo? Porque o Senhor não abre os ouvidos para mim? Porque o Senhor não atende o meu clamor? Porque os ímpios crescem e nós, teu povo, vivemos essa miséria, na amargura, na tristeza. Eu não quero me ater só a isso não, mas esse é um fato. David Simede, em um dos seus livros, disse: você prega um grande sermão evangelístico, algumas pessoas podem entregar a vida a Jesus, podem, mas se você prega um sermão sobre dor e sofrimento, muita gente é alcançada. Eu sou capaz de dizer que grande parte de vocês aqui, como eu, tem as suas frustrações, tem as suas dores, tem os seus padecimentos, e muitos de nós, colegas, pastores, às vezes mascaramos a nossa dor, as nossas frustrações, em cima de um discurso tão grande, tão bonito, um discurso tão eloquente. E quando nós nos deparamos com a nossa solidão, no nosso canto, no nosso recanto, nós saímos da Noemi e entramos no ambiente da Mara, num salto só. Aliás, não num salto, mas num passo. Isso me leva à conclusão de um livro que eu estou pensando em escrever. E se você pegar o meu título e escrever sobre o que eu vou falar agora, eu vou pedir a Deus que as pragas do Egito recaiam sobre a sua cabeça. O meu tema é as noites escuras da alma. A gente costuma chamar os elementos de Hebreus capítulo 11 dos heróis da fé. Eu os chamo de maneira diferente. Eu chamo dos sobreviventes das noites escuras da alma. Posso chamá-los também de sobreviventes dos desertos. Sobreviventes dos desertos. Ouvi uma conceituação sobre herói que me chamou bastante a atenção, e é fato, eles não são heróis da fé, eles são homens que sobreviveram às noites escuras da alma. Peço permissão para narrar uma experiência da Jo. Não vou falar o nome completo, porque eu não liguei para ela e pedi autorização para falar, muito embora isso se tornou bastante público na nossa igreja, crente, batista, uma denominação. Eu estou dizendo isso, não tem problema nenhum com nenhuma outra denominação, há muitos cristãos em muitos lugares. Enfim, ela foi criada na igreja batista, nas doutrinas que nós seguimos, coisa de 1 ano e meio. Em apenas 1 mês ela perdeu 16 quilos. Muitos vômitos, muita diarreia, fez exames à vontade, e praticamente nada foi detectado. Você imagina quantas noites escuras aquela irmã passou? Quantas noites escuras? Teve um dia que ela foi no hospital, e quando estava esperando a consulta, ela passou mal, foi ao sanitário, vomitou muito. E quando ela vem para o lado de fora, uma enfermeira olha para ela e fala: a senhora está passando bastante mal.
mas o seu problema não é somente físico, nem emocional. O seu problema é espiritual. E a Jo vai para casa com um problema físico, com um problema emocional e agora também com um problema espiritual. E ela chora à vontade. Ela falou: Davi, pastor, quantas e quantas vezes eu estava perguntando a Deus lá no meu quarto: Deus, onde o Senhor está nesse processo todo? Eu chego na igreja, levanto minhas mãos e eu louvo ao Senhor, mas agora, na hora da minha angústia, Deus, por que o Senhor não se mostra? Eu ia contar o restante da história depois, mas deixa-me contar agora, que depois eu faço uma outra aplicação. O marido dela, vendo-a chorando daquele jeito, ela explicou o que tinha acontecido, a palavra da pessoa, agora o peso espiritual que estava sobre ela. E o esposo dela falou: olha, eu conheço uma pessoa que ora, e enfim, eu posso ligar? Ela falou: pode ligar. E eu ligou para uma mulher, aquela mulher começou a orar por ela. E no final da oração a mulher perguntou: alguma cena passou na sua cabeça? Ela: sim, passou. Há 30 anos eu matei meu pai. Deixe-me explicar. O pai era uma pessoa de índole imoral contra a família, e ela matou emocionalmente o seu pai dentro dela. Ele não existia mais. Para não me alongar muito, a luzinha amarela daqui a pouco vai falar, eu estou ainda no início do meu sermão. Para encurtar esse relato, a Jo pegou um avião, foi no estado do Brasil, encontrou seu pai, não mais aquele homem forte, alto, que ia atrás de tudo enquanto é mulher que aparecia, mas ela encontrou um homem em cima de uma cama, magérrimo, todo entubado, mas ainda lúcido. E ela olha para ele e fala: você lembra de mim? Ele olhou, fixou: sim, claro, eu lembro de você, minha filha. Falou, ele conseguia falar, conseguia expressar um pouco. E ela falou: eu vim aqui dizer que te perdoo de tudo que você fez, tudo, em nome de Jesus. Eu vim aqui lhe perdoar e lhe pedir perdão também por todos os pensamentos ruins que ao longo de 30 anos eu abrigo no meu coração. Pastor, diante de Deus, não tem fantasia desse negócio aqui não. Imediatamente os vômitos cessaram, a diarreia cessou. Você entende o problema das noites escuras da alma, como machucam a gente, como trazem problemas seríssimos até o momento em que nós descobrirmos o que Deus está fazendo a nosso favor. Aqui eu vou muito na direção do que Eugene Peterson fala: a verdadeira espiritualidade não se resume no fato de você ficar rogando a Deus que faça, mas é se lançar na tarefa de ver o que Deus já fez e o que Deus está fazendo imediatamente, descobrirmos o que Deus está fazendo. Isso alivia as nossas noites escuras, ou as noites escuras da nossa alma. Eu digo para você que o livro de Ruth me apresenta esse cenário de um Deus que, do ponto de vista humano, se volta contra a pessoa, mas ao mesmo tempo a gente verá no final dessa reflexão que as coisas são justamente ao contrário. O livro de Ruth é, a meu ver, um dos maiores exemplos de relacionamento de todo o Antigo Testamento, quiçá de toda a Bíblia. E porque nós vivemos num tempo de muita importância para a construção de relacionamentos em nossas igrejas, eu penso que nós deveremos ler, reler e retirar muitas lições. Uma síntese muito rápida do livro para eu então entrar no meu aspecto prático, que é onde eu quero me ater um pouquinho a um ou outro exemplo. A história então, esse pequeno relato: ela era casada e saiu de Belém, perdoe-me, casa de pão, Bethlehem, casa de pão. Não havia pão na casa de pão, e quando não há pão na casa de pão é porque tem alguma coisa errada. E eles foram para Moabe, que era uma terra estrangeira de um povo hostil a Israel. E lá então, vocês sabem a história: o marido morreu, já falei, os filhos morreram, a mulher volta com Ruth, e Ruth faz um voto de
confiabilidade, de amor, de relacionamento com a sua sogra. Ela chega na cidade e para sobreviver, a Ruth precisava respigar, ou seja, pegar as espigas que sobravam no campo dos ceifeiros, e ela vai exatamente no campo de Boaz, e Boaz olha para Ruth e se apaixona por ela, amor à primeira vista, e então fica sabendo que ela era Ruth, que ela pertencia a Noemi por vontade própria, diga-se de passagem, e ele então cuida dela, cria uma situação, e de tal forma que no final das contas ele se casa com ela e viveram felizes para sempre. Todo esse cenário e tudo que falei antes me leva ou me conduz a algumas lições do livro de Ruth sobre a construção de relacionamentos saudáveis. Primeira lição que Deus tem me dado: todo relacionamento cristão saudável requer um padrão de integridade. Todo relacionamento cristão saudável requer um padrão de integridade. Integridade é não mentir, é olhar nos olhos e dizer: eu errei, eu cometi um equívoco, não ficar arrumando desculpas esfarrapadas. O Dr. Shed disse no primeiro momento aqui, na sua palestra, que integridade significa totalidade. E é exatamente isso que vejo no capítulo 1, 16, 17 e 22, na nova versão internacional, no livro de Ruth. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, aonde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa senão a morte, que não a morte me separar de ti. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a moabita, e elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Mas eu imagino, e na verdade esse é um fato, que para que haja essa totalidade chamada integridade, é necessário que exista esvaziamento. Eu tenho certeza no meu coração que esse é o pressuposto que tentou ser passado aqui, porque para que haja totalidade, primeiro é necessário que haja esvaziamento de vida. Por exemplo, Ruth, ela se esvaziou de quê? Dos seus deuses, da sua terra, de uma possível família de origem que havia lá em Moabe. Ela se esvaziou de tudo isso, dizendo para sua sogra: eu vou contigo, eu não sei como serei recebido naquela cidade, eu não sei como serei recebida lá, mas o certo é que eu vou contigo, e onde você deitar eu vou me deitar. Isso é companheirismo, isso é relacionamento saudável. Onde você estiver eu vou estar, a sua dor será a minha dor, o seu sofrimento será o meu sofrimento, o seu padecimento será o meu padecimento, a sua vitória será a minha vitória, e onde você morrer eu quero também ser sepultada. Que relacionamento fantástico. Ela se esvazia. Boaz era um homem de totalidade. Ele poderia, na verdade, se aproveitar numa determinada situação, e eu preciso criar aqui mais ou menos o quadro, a imagem, para que o que eu estou aqui a falar faça sentido. Quando a Noemi, experiente, casada, fora casada há muito tempo, experiente nos costumes dos judeus, quando ela viu que o solteirão estava caidão pela Ruth, aí ela fala: olha, eu vou te dar uma orientação. Rapaz, tem uns negócios assim que são bonitos demais na Bíblia. Ela fala para Ruth o seguinte: primeiro, tome um banho. Está lá no texto. Homem gosta de mulheres que tomem banho. Mulheres também, né, com relação ao homem. Como eu estou falando aqui no livro de Ruth, eu vou usar somente do outro lado. Ela disse: passa um perfume. A nova versão diz: unge-te. Outra versão fala: passe um perfume. A mensagem de Eugênio Peterson fala isso: use um perfume. Homens gostam de mulheres perfumadas. Imagina a Ruth o dia inteiro colhendo espigas lá e aquela coisa toda, o suor. Toma um banho bem legal, passa um perfume. Eu não estou aqui para dar dica para ninguém, mas alguém fala que se você quiser reconquistar sua mulher, reconquista cada dia, dê a ela chocolate, perfume e joias, né?
Diz que quando ela come chocolate, quando ela sente o cheirinho do perfume assim, no seu pescoço, aquele negócio aciona o cérebro dela, aí você, nossa, é uma festa só. Mas aqui era o caso do camarada. Primeiro, tome um bom banho, passe um bom perfume. Terceiro, vista-se bem, bonita, bote uma roupa bonita. Homens gostam de mulheres com roupas bonitas. Eu gasto uma grana todo mês com a minha mulher. Roupa bonita. Ela foi ao Paraguai, eu peguei o cartão de crédito e falei, agora não, pô, já compramos bastante coisa, tanta coisa. Não. Bom, essa questão familiar não interessa muito ficar discutindo sobre isso aqui. E ele falou, e a Noemi falou, quarto lugar, vai, olhe, tome um banho, passe um perfume, vista-se bem e vai. Homens gostam de mulheres proativas, que vão. Ela falou, o camarada vai tomar uns vinhos e tal, vai ficar meio alegre, ele vai deitar, você chega lá, deita nos pés dele, e tal qual ela fez. E quando o homem acordou e deu aquele estremecimento, o perfume deu aquela, talvez tenha sido mais forte do que o vinho para ele, ele olhou e perguntou, quem é você? Eu imagino que ele não tenha falado quem é você, quem é você, ele tinha bebido muito vinho à noite, alguma coisa assim, e ele fala, quem é você? Ela fala, eu sou Ruth. Ele poderia naquela hora, entre aspas, ficar com ela, nada impediria, ela era uma moabita, mas Boaz era um homem íntegro. Você já viu como a Bíblia diz que Boaz chegava para os seus funcionários, para os ceifeiros? Já leu lá no livro de Ruth? Ele não chega para os ceifeiros e fala, aí galera, bora cara, vamos trabalhar, vocês estão muito na preguiça aí, e se vocês não trabalharem bem, eu vou descontar o salário de vocês. Que nada, ele chega lá e fala, Deus os abençoe, que Deus eterno abençoe vocês. E os funcionários olham para ele e falam, que o mesmo Deus também abençoe a sua vida. Que coisa linda, rapaz, que coisa bonita, que homem de relacionamento. Naquele momento, quando ele vê a possibilidade de se unir a Ruth, ele fala, não, eu não posso fazer isso, porque existe uma pessoa antes de mim, que é o remidor, e eu preciso resolver essa situação. Ele se esvazia da sua emoção, ele se esvazia do seu desejo, ele fala, é melhor ser íntegro, e até mesmo perder Ruth, objeto da minha paixão, até perdê-la, eu preciso me esvaziar. Exemplos bonitos, Ruth, Boaz. Mas o maior exemplo que nós temos de esvaziamento é o de Jesus Cristo. As pessoas no tempo de Jesus não puderam suportar Jesus por causa da integridade dele. O mundo não suporta pessoas íntegras. O mundo não suporta pessoas íntegras. E Paulo, um belíssimo cântico, ele fala sobre Jesus e fala para aqueles filipenses no capítulo 2, a partir do verso 5, haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não se aferrou, não se apegou o ser igual a Deus. Antes, ele se esvaziou e humilhou a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado na forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Para que ele fizesse isso, ele se esvazia das glórias espirituais, e ele vem ao mundo como homem, e nós sabemos disso, esvaziado das glórias espirituais, e ele se esvazia também dos desejos da própria carnalidade humana. Se eu posso acreditar definitivamente no que Hebreus capítulo 4, verso 15 me diz, que Jesus foi tentado em tudo, escute-me, ou escutem-me, se Jesus foi tentado em tudo, ele foi tentado até no que você pensou agora, mas ele se esvaziou e tornou-se o grande exemplo dessa integridade para todos nós. Todo relacionamento cristão saudável deve ser mirado na mutualidade, ou seja, precisa ser uma experiência restauradora para ambos,
foi restauradora para Noemi, foi restauradora para Ruth, foi restauradora para Boaz. Então, todo relacionamento cristão saudável deve ser mirado na mutualidade, ou seja, as pessoas são importantes. Todo relacionamento cristão saudável pressupõe alguns olhares: o auto-olhar, o olhar para si mesmo, olhar as suas motivações, o olhar os outros, as carências, necessidades dos outros, olhar a Deus. Exatamente isso, olhar para Deus, mas não um Deus do discurso, não um Deus de discurso, mas o Deus da experiência. Quantas vezes Pedro negou Jesus mesmo? Eu não coloquei aqui no meu roteiro, esqueci. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. E quando Jesus se reencontra com Pedro, quantas vezes Jesus pergunta a Pedro se Pedro o amava? 3 vezes. Para cada negação, Jesus mostrou o amor.